Estamos de volta aqui ao canal do Lessa nesta quarta-feira, pós-classificação heróica, épica para as quartas de final da Copa Libertadores e agora na expectativa pelo adversário. Talvez a hora que você estiver assistindo esse vídeo já conheceremos, já saberemos quem o Fluminense enfrentará na próxima fase da Copa Libertadores, porque Platense e Coquimbo Unido se enfrentam hoje no Chile. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo porque a gente vai estar daqui a pouquinho voltando para o Rio. Estamos na escala em Buenos Aires neste momento, estou aqui em Buenos Aires. A gente vai embarcar por volta das 9h20, 9h30 da noite, e aí vai ficar muito corrido, talvez, para gravar um conteúdo depois. Então eu vou preferir falar, e é bom também que dá para falar com um pouco mais de calma e mais detalhes sobre esse próximo adversário do Fluminense. Então a gente deixa essa pauta para amanhã de manhã. Vou chegar em casa, sei lá, 2 horas da manhã por aí, mas espero que com força e energia suficiente para deixar um conteúdo prontinho para vocês amanhã também, para a gente falar desse desafio que o Fluminense terá nas quartas de final. E aí depois dá para a gente descansar pelo menos um pouquinho, ou pelo menos tentar descansar um pouquinho depois desses últimos dias muito intensos, de muita correria, de pouco sono, muito trabalho, só que a gente está voltando para casa classificado. Então já está tudo pago automaticamente. Mas a gente chega com mais notícias aqui, porque agora a expectativa fica também pela efetivação ou não do Marcão como técnico do Fluminense até o final do ano. Há essa possibilidade. Ontem o Thiago Silva falou um pouco sobre isso, sem entrar em detalhes, claro. O próprio Marcão na entrevista coletiva, se colocando à disposição, como ele sempre fala. Estamos aí, podemos ficar aí até o final do ano. Se quiser mais um jogo, 2 jogos, se quiser mais 10 jogos, estarei à disposição. Aquele jeito do Marcão de ser, uma pessoa extremamente humilde, né? Um cara importante, mas extremamente humilde, sabe da sua importância para o clube, mas está ali para fazer o que for determinado. Se ele tiver que voltar amanhã para ser auxiliar técnico, é isso que vai acontecer e ele não vai reclamar de absolutamente nada. O que está acontecendo agora? E aí a gente vai trazer um pouco de informação aqui, né? Até então, até o jogo de ontem, o que eu tinha de informação é: a diretoria do Fluminense não está negociando, mas está sim levantando nomes, possibilidades de novos técnicos. Olha, se tudo der errado ou se a gente decidir partir para uma negociação, tem plano A aqui, tem um plano B, tem um plano C. Então, um debate sobre nomes sem ter ainda um nome de consenso. Digo, né, pelo menos até antes do jogo de ontem. Até porque, vale ressaltar, a gente não tem um mercado assim lá muito vantajoso neste momento. O mercado está escasso, com poucas possibilidades. Então, por isso também é mais difícil você chegar a um senso comum. Só que o jogo de ontem poderia mudar tudo. Se o Fluminense tivesse sido eliminado ontem pelo Independente de Rivadavia, eu tenho certeza que hoje ou amanhã a gente já veria o Fluminense negociando com algum técnico no mercado. Mas aí é uma convicção minha, é uma opinião, não é uma informação, até porque eu não tinha apurado isso até então. Como o Fluminense venceu e aparentemente está tentando recuperar o seu melhor futebol, e isso está acontecendo com o Marcão, a efetivação dele está sim sendo debatida. Hoje, o Lucas Ribeiro do Jornal o Globo publicou uma matéria dizendo que a diretoria do Fluminense não tem pressa justamente porque tem o Marcão. Justamente porque ele conseguiu pegar um time que estava arruinado e em 2 jogos conseguir 2 vitórias espetaculares, fundamentais para a sequência do time na temporada. No caso de ontem nos pênaltis, mas enfim, uma vitória, né? E como ele tem o apoio de jogadores importantes do Thiago Silva, por exemplo, que é um líder e amigo dele, e de outras lideranças do elenco, porque ele é um cara muito querido por todo mundo, então não tem esse desespero agora, até porque o pior, entre aspas, já passou, que era conseguir essa classificação. E agora a gente tem mais, um pouquinho menos de um mês para as quartas de final. E aí nos próximos dias, fatalmente, eles vão bater o martelo para definir. Marcão fica, será efetivado até o final do ano ou vamos buscar outro técnico? Então, no momento, não tem negociação acontecendo. Ainda não consigo cravar para vocês que, Marcão vai ficar. É uma coisa que a gente vai tentar
apurar, mas acho que essa resposta ela vai vir até para ao longo dessa semana, porque não faz sentido ficar nessa situação, interino, vai, não vai, fica, não fica. Acho que isso é ruim para o Marcão e é ruim para o time todo. Não tem jeito, o futebol é muito impactado por resultado. Se o Zuladinho tivesse classificado na Copa do Brasil na Libertadores, por mais que não estivesse jogando bem, ele não teria sido demitido. Ele é demitido, o Marcão vem e consegue 2 resultados, os 2 resultados que a gente precisava muito. Então isso, obviamente, transmite confiança para a diretoria e para o grupo. Então, neste momento, a gente está ainda dentro de uma fase de avaliação do que vão fazer. O objetivo era não tirar o foco do jogo de ontem, tá? Por isso eu não consigo cravar agora, porque o Fluminense, de qualquer forma, não iria fazer uma movimentação de um outro técnico antes da partida de ontem. O tempo era curto, não haveria tempo suficiente para chegar um novo técnico, treinar o time, comandar o time terça-feira, não teria todo esse tempo. Então, vamos deixar o Marcão, não negociamos com ninguém, não falamos com ninguém para não ter especulação, vamos ficar na nossa aqui e ver o que vai acontecer terça-feira. E a partir daí a gente define. Então, basicamente é isso que eu posso passar para vocês, pelo que eu consegui apurar aqui. E em breve, como eu disse, a gente vai ter uma definição em relação a isso. Para você, Lécio, o Marcão deveria continuar? Gente, vamos lá. O Marcão já deu provas de que é um treinador. Ele se preparou para isso. Ele pode não querer assumir em definitivo, porque é um projeto de vida dele. E ele tem todo o direito disso. Mas ele assumiu o Fluminense já brigando contra o rebaixamento, já brigando por Libertadores, já assumiu em condição boa, condição ruim, em várias situações diferentes, e quase todas ele conseguiu dar conta do recado. Se está tendo uma resposta positiva, se há respaldo do elenco e do grupo, e se não há um nome muito melhor para trazer agora, porque se for para trazer qualquer um, se for trazer técnico ruim, deixa quieto o Marcão. Esse é o meu ponto, entendeu? Não vamos continuar com o Marcão, a gente vai trazer o Sérgio Conceição aqui, o cara que estava na Europa, tá esses dias, a gente vai trazer, o Pepe Guardiola. Estou exagerando aqui, obviamente, mas vocês me entenderam. É um nome que vai chegar aqui e não vai ter discussão. Pode dar tudo errado, mas, foram buscar um técnico com uma carreira de sucesso, um cara, né, realmente de uma outra prateleira. Aí, ok, eu sou a favor. Agora, se for para trazer técnicos medianos, que não tem identificação nenhuma com o clube, que vai chegar aqui para tentar fazer, para não trabalhar com a base, como o Zubeldinho não trabalhava, e para ficar repetindo tantos erros que já vimos recentemente, melhor deixar o Marcão ali. Essa é a minha opinião hoje, tá? Então depende muito, primeiro, vai ficar? A gente vai abraçar e vambora. Vamos ver o que acontece. Não, vamos contratar outro. Beleza, tá, qual outro? Que outro? Porque aí a gente vai avaliar se faz sentido ou não, se vale a pena o esforço ou não. É isso, pessoal. Qualquer novidade, você sabe, você vai acompanhar aqui no canal do Lessa. A gente teve ontem uma notícia, inacreditável. O Terans voltou do Atlético Goianiense porque está lesionado e vai ter que passar por tratamento dentro do clube. Ele volta, ele já tinha ido por empréstimo, ele tem contrato até o final do ano, foi para o Atlético Goianiense, se lesionou, vai ter que voltar para fazer o tratamento no Fluminense. É impressionante, que contratação bizarra essa do Terans. Surreal, cara. Mas é isso, enfim, convenhamos também, né? Esse prejuízo aí já tá firmado, concretizado, não tem muito mais o que fazer. No final do ano o contrato termina e vai seguir a vida dele em outro lugar. E por falar em lesão, John Kennedy passou por cirurgia, infelizmente, uma lesão de ligamento cruzado no joelho, que a gente sentiu muito, porque o JK estava fazendo uma boa temporada mesmo, artilheiro do time, cara muito importante, principalmente nesse momento a gente está precisando de um centroavante, mas aconteceu, ele passou por cirurgia, a cirurgia foi considerada um sucesso, demorou um pouquinho mais além daquilo que se esperava para esse tipo de procedimento, mas eu trouxe certo, inclusive depois ele já falou aqui com seguidores aí nas redes sociais. Bora ver rapidinho o que disse o John Kennedy. Fala, torcida tricolor, fala aos demais que me desejaram uma pronta recuperação.
passando aqui para agradecer pelas mensagens de carinho, de apoio, tá bom? Agora é cabeça erguida e focar na recuperação, que já já a gente está de volta. Tamo junto, muito obrigado pelas mensagens. Então é isso, JK, que você possa ter uma ótima recuperação, enfim, que dê tudo certo, cabeça firme, né, foco, não pode deixar desanimar, porque não é fácil passar por isso, um atleta profissional, qualquer atleta profissional sente muito, mas em breve, se Deus quiser, assim que possível, estará de volta aí com a gente. Tá bom, pessoal? Fechando por aqui, então, deixe aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário, não se esqueça, a gente fica por aqui agora, mas voltamos, se Deus quiser, se der tudo certo, já falando de volta em casa, no Rio de Janeiro, para trazer mais notícias para vocês. Tamo junto, valeu, um abraço.